O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo continua com o discurso do pão da vida. De modo especial, ele se apresenta como o verdadeiro pão da vida, pois, como bem sabemos, durante 40 anos, em que Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto, por um tempo o alimentou com o maná, pois, como bem sabemos, o maná já era uma imagem da Eucaristia, uma prefiguração daquilo que seria a Eucaristia. Por isso os judeus, ao conversarem com Jesus, têm lembrança que seus pais comeram o maná no deserto, esse pão que desceu do céu. Mas Jesus quer lhes fazer compreender que não é semelhante àquele maná que perecia, que acabava, não era aquele alimento que o Senhor estava lhes propondo, mas o verdadeiro pão do céu é o próprio Cristo, é o seu corpo e sangue dado a nós com alimento de vida eterna. De imediato não compreendem tal coisa, mas é interessante que nós possamos perceber o que Jesus quer lhes ensinar, e também a cada um de nós. Não é o alimento perecível, o alimento dessa terra, mas aquele que desceu do céu. Por isso ele também vai nos dizer que não somente de pão vive o homem, não somente de arroz e feijão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso nós somos constantemente alimentados pela palavra que escutamos a cada Santa Missa, pela Eucaristia que celebramos. É o mesmo Jesus Cristo, ao modo da palavra que nos conduz e da Eucaristia que nos alimenta. Que nós possamos ter firme fé na Eucaristia, a certeza que Cristo está real na Eucaristia. Por isso é interessante também nós termos um grandíssimo amor à Eucaristia. Jamais querer receber em estado indigno, mas sempre em estado de graça, para que nós possamos colher os frutos da Eucaristia em nossa vida. Por isso é interessante também nós recordarmos, a Eucaristia é a comunhão com Deus, e também a comunhão entre os irmãos e irmãs. É de modo vertical entre nós e Deus, e horizontal entre nós e os irmãos. Muitas vezes nós esquecemos disso, e nós recebemos a Eucaristia, rezamos, agradecemos a Deus uma linda oração de ação de graças, louvamos, bendizemos o Senhor por se fazer presente em nossos corações, mas de repente nós temos contendas entre nós, intrigas, incapacidade de perdoar, ressentimentos, ou seja, eu tenho a comunhão com Deus, mas muitas vezes eu esqueço de ter comunhão com os meus irmãos e irmãs, de ser próximo, de ser fraterno. Bem sabemos, a Eucaristia é o que nos conduz para além de nós mesmos. Eu preciso dar passos de conversão a cada dia. Eu preciso manifestar que essa Eucaristia que recebo a cada Santa Missa, ela me ensina a amar como Jesus, a perdoar como Jesus, a ter os mesmos sentimentos de Cristo em meu coração. Por isso nos perguntemos, será que de fato a Eucaristia que estou recebendo a cada Santa Missa tem me tornado uma pessoa semelhante a Cristo? Nós somos chamados a ser um outro Cristo, ter a mesma atitude de Cristo para as outras pessoas. São José Maria Escrivá, explicando sobre isso, ele diz, não apenas alter Christus, outro Cristo, mas ipsi Cristo, o mesmo Cristo. Eu preciso ser verdadeiramente
tão unido a Jesus, que as minhas atitudes, minhas palavras devem reproduzir integralmente a vida de Jesus, pois a comunhão me liga intimamente a Jesus. Eu não posso ter uma dissociação, eu na igreja e eu lá fora, no mundo, nas minhas atividades cotidianas. Eu preciso ser uma única pessoa. Aquele que ama Jesus, que se entrega em oração, deve ser o mesmo que se entrega no serviço, na compreensão, no perdão, em todas as realidades. Isso nós bem ouvimos na primeira leitura, que nos relata o martírio de Estevão, o primeiro mártir. Ele em tudo se assemelha a Jesus. Sendo apedrejado, ele perdoa. Ele confia na graça de Deus e contempla a glória de Cristo à direita do Pai. Ou seja, assim como Jesus perdoou do alto da cruz os seus algozes, assim também Estevão perdoou. Ou seja, ele reproduz perfeitamente a imagem de Cristo em sua vida. Portanto, que nós possamos observar todos os santos, de modo especial os mártires, em tudo buscaram reproduzir em suas vidas as virtudes de Cristo. Olhando para os santos, possamos nós também querer reproduzir em tudo as virtudes de Cristo em nossa vida. Por isso os santos existem como exemplos de virtudes para serem imitados. Amigos de Jesus Cristo e amigos dos homens. Que nós possamos ter isso também em nossa vida. Quanto mais amigo de Deus eu sou, quanto mais próximo de Jesus eu estiver, mais próximo às pessoas eu também estarei. Porque a comunhão eucarística não me afasta das pessoas, mas me aproxima delas com os mesmos sentimentos de Jesus, com o mesmo interesse de salvar cada uma das pessoas à minha volta. O compromisso que nós temos de receber a Eucaristia em estado de graça é para que nós nos conservemos na graça de Deus, na convivência com os irmãos e irmãs. Pois muitas vezes nós conseguimos ser perfeitamente bons na Santa Missa, no ambiente de igreja. Mas fora disso, nossas relações são péssimas. Coisa simples. Se nós trabalhamos numa empresa, nós temos o mesmo propósito. Bater uma meta naquele mês. E nos empenhamos para aquilo. Na igreja, muitas vezes, nós não temos o mesmo horizonte, a mesma meta. Muitas vezes nós ficamos em contendas uns com os outros, brigando uns com os outros, sofocando uns contra os outros. Ou seja, nem sempre nós nos reconhecemos como irmãos, mas como rivais. A Eucaristia nos diz que somos irmãos em Cristo, mas a nossa prática, as nossas palavras, é como se nós fôssemos inimigos uns dos outros. Nos perguntemos, será que de fato é isso que Jesus quer de nós? Claro que não. Ele nos quer unidos a Ele e entre nós, pois o amor de Deus deve reinar em nossos corações. E de fato nós sejamos movidos por amor ao Senhor, por amor às pessoas. Porque quando eu amo as pessoas, eu quero o seu bem, eu quero a sua salvação. Se pergunte, eu desejo o céu para o meu irmão? Para a pessoa que senta ao meu lado na Santa Missa? Eu rezo para que ele alcance o céu? Ou eu penso que se ele chega no céu ele me toma o lugar, portanto eu tenho que espezinhá-lo, eu tenho que afastá-lo? Eu preciso querer que todos da minha família, da minha comunidade, da minha paróquia habitem o céu. Eu quero me esforçar ao máximo para que essas pessoas alcancem o céu. E vou rezar por elas, assim como eu sei que eles rezam por mim. Portanto, queridos irmãos e irmãs, desejemos o céu e lutemos para juntos alcançarmos a glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional, pedindo ao Senhor santas e numerosas vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz